Vamos pregar, né? As boas novas do Senhor, né? A glória de Deus. Primeiro eu vou louvar o nome do Senhor, né? E depois anunciarei a mensagem da cruz. Pois o que eu vos proclamo não é uma mensagem de entretenimento. O que eu vos proclamo não é uma mensagem para dar afagos no seu ego. A mensagem do trono, a mensagem do rei é para confrontar você mesmo. É para dar um choque de realidade. Para que você se desperte e veja o risco que você está passando de repente, sua existência física cessar e a tua alma cruzar o túmulo para a eternidade como réu condenado ao inferno. E que só tem um escape, só tem uma maneira de você ser salvo do abismo do fogo do inferno. Não são os ídolos que você possui no quarto, na sala. Não é astrologia. Não é feitiçaria. Mas é Cristo, o judeu vitorioso, o Salvador dos perdidos. Todo perdido que vir e chorar os seus pecados ao pé da cruz, gozará de plena liberdade, perdão e salvação. Deus lindo, né? Ninguém pode te conceder isso. Ninguém pode te conceder essa esperança, senão o Cristo Jesus. Amém? Primeiro eu vou cantar então, Senhor, já que eu estou aqui empunhando uma espada. O Senhor ungiu minha cabeça, foi para isso mesmo, descer o vale, manusear a espada, trazer azeite, bálsamo, para quebrar os grilhões e pôr em liberdade os cativos. Amém? Se eu canto primeiro assim: doce Espírito, doce Espírito, realiza aqui tua obra sim. Doce Espírito, doce Espírito de Deus. Vamos lá. Vou falar então do Salmo 22. Salmo 22. Amém? O Salmo 22 faz parte de uma trilogia de salmos. O que é a trilogia? É a sequência de 3 salmos. O Salmo 22 fala da cruz. O Salmo 23 fala do cajado. E o Salmo 24 fala da coroa. Olha só que coisa linda, né? Esses salmos foram escritos 1000 anos antes de Cristo. As profecias do livro santo são fiéis no cumprimento ao decorrer do tempo da vida terrena dos homens. Não tem como anular, não tem como revogar as profecias bíblicas. Nem a sua incredulidade, nem a sua incredulidade anula, suspende as profecias escritas nesse livro santo, a Bíblia Sagrada. Olha só, então, o Salmo 22 fala do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Está em João capítulo 10, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 fala do grande pastor que vive pelas ovelhas.
Tá? Você pode ver isso em Hebreus capítulo 13, versículo 20. E o Salmo 24 fala sobre o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Isso está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Amém? Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Mas eu vou aqui me concentrar no Salmo 22. Salmo 22. O Salmo da cruz. Olha só. E daí isso assim. Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a fala do Cristo Jesus nos seus últimos momentos naquele lenho maldito. Ele foi abandonado pelos homens e foi abandonado pelo Pai. Para que você fosse amparado pelo Pai. Ele se fez pecado, ele se fez maldição em teu lugar e em meu lugar. O fiador, o substituto, o representante dos pecadores, Jesus. Me diga o nome, o único nome de um ídolo que teria tamanho amor de dar o seu próprio filho pelos seus inimigos, os seus ofensores. É verdade ou não? Pode ser até, ainda é difícil, alguém dar o filho único para substituir em morte um amigo. Pode até acontecer e é muita raridade. Já seria uma demonstração de amor, né? Mas olha só, o Pai dá prova do seu imensurável amor, colossal, indizível amor, entregando o seu Filho unigênito em teu lugar e em meu lugar. Éramos filhos da ira, sim, inimigos, ofensores do trono de Deus. E lá está o Filho, Jesus. Sim, as mãos que criaram o universo, o céu, a terra e o mar. As mãos, escute, as mãos que criaram você e eu no ventre de nossa mãe. As mãos que consolaram, as mãos que levantaram coxos e paralíticos com poder e virtude. Essas mãos estão rasgadas pelos pregos naquele lenho maldito. Os pés divinos que caminharam pela terra fazendo o bem, salvando da cinza de horror os endemoniados, pondo eles em liberdade. Os pés divinos estão rasgados pelo prego naquele madeiro maldito. É o judeu Jesus, com as mãos e os pés presos, para que as tuas mãos fossem livres das algemas de Satanás, para que os teus pés fossem livres para se deslocar até o trono do Pai. Não tem amor parecido, não tem nada igual. E o salmista, 1000 anos antes desse acontecimento, ele anuncia essa profecia. Deus meu, por que me desamparaste? Vejamos outro trecho
cumpriu-se 1000 anos depois desse registro. Vejamos então, só firmar aqui, olha só, olha como Deus é lindo. Olha só, ainda Salmo 22, verso 6, opróbrio dos homens, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que o veem zombam, e com os lábios e meneiam a cabeça. Olha só, pessoal, esse Cristo judeu, Jesus, com as mãos presas por pregos naquele linho maldito, para que as tuas mãos fossem livres das atas do pecado, com seus pés presos por prego, para que teus pés fossem livres para ir em direção ao Pai e adorá-lo. De cima o judeu Jesus vê aqueles a qual muitos até tiveram socorro e o auxílio divino dele, meneando a cabeça e dizendo, olha o que o salmista diz, dizendo, confiou no Senhor, livre-o ele, salve. Meneia a cabeça com desprezo e zombaria. Você pensa que Cristo está naquele madeiro maldito porque foi vítima, porque ele foi um fracassado? Um fraco? Não. Não foi por causa da ganância de Judas. Não foi, não. Não foi porque Pedro negou por 3 vezes. Não foi porque Sinédrio, com calúnia, o sentenciou. Não foi, não. Não foi porque Pilatos o condenou, mesmo sabendo a sua inocência. Ele está ali pelo propósito. E qual é esse propósito? Levar as almas dos perdidos até os pés do Pai. É a alegria, a felicidade de no fim levar as vidas em coroa e louvor ao Pai. Ele está ali porque ele se entregou espontaneamente. Ele não é um mártir, ele é o Salvador. Ele é o Supremo, absoluto, está acima de todos os ídolos, de toda feitiçaria, é Cristo Jesus. Ele disse isso publicamente, a minha vida ninguém tira. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando, pode reunir aí todo o exército mais poderoso, que naquela época era o exército de Roma, pode reunir todo o exército de Roma, com suas espadas, lanças, carros, cavalos. A minha vida não terá capacidade de tirar, mas eu a dou espontaneamente. É eu que estou indo até vós. É eu que estou caminhando para a cruz como um rei para ser coroado. É isso que Jesus está dizendo. Eu a dou e tenho poder para dá-la e para retomá-la. E isso aconteceu. Deus lindo. O que eu faço, pregador? Primeiro, reconheça que absolutamente ninguém pode perdoar e salvar do fogo do inferno, senão aquele que tomou o teu lugar na cruz, Jesus. Reconheça hoje que não são os ídolos,
Não é a feitiçaria nem a bruxaria, mas é Cristo. É Ele que te conduz à presença do Pai. É Ele que te salva do fogo do inferno. É Ele que te dá guarida eterna. Jesus. Jesus o Nazareno. E aqui, ó, finalizar, olha só. Salmo 22, versículo 16. Traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sorte. E aquele Cristo, escute, aquele Cristo, pendurado naquele lenho maldito, entre dois malfeitores, cãibras, uma dor horrenda, terrível, de sentir o nervo mediano esmagado por aqueles pregos, asfixia lenta, ele golfa, ele se suspende nos pés feridos para golfar, para conseguir pegar um pouco de ar. Parece que vai ser a morte comum como de todos. Aquele centurião, acostumado com a morte de condenados na cruz, vai presenciar uma partida a qual em toda a história da vida dele ele nunca viu. Quando ele vê que aquele judeu nazareno, em vez de perder o fôlego porque era uma asfixia lenta, muitos até na cruz choravam, se vazavam, mas quando ele escuta um brado, um grito de vitória que soa dos lábios do judeu nazareno, e o que dizia esse grito? Tetelestai, está consumado. E expirou e entregou o seu espírito ao Pai. Aquele centurião aponta para aquela cruz do meio e anuncia publicamente: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Sabe o que o centurião está dizendo? Ele verdadeiramente era o que disse, é o Senhor. Faça hoje que nem esse centurião. O teu Senhor não são aqueles ídolos que tem no quarto. O teu Senhor não é aquele quadro de ídolo que tem na sala da tua casa. Não são os ídolos da feitiçaria. O teu Senhor é aquele que se entregou no lenho maldito e deu um grito de vencedor. Jesus. E que é o terceiro dia. Já, 24 horas já fede, né? Já cheira mal, né? 3 dias. 3 dias. Naquele túmulo, o inferno festeja. O mundo mau também está celebrando. Matou o Redentor dos pecadores. Mas ao terceiro dia, aquela pedra vai ser removida. E aquela pedra é removida de dentro para fora. Ela é removida. E quem está à porta daquele túmulo? Ele mesmo. O judeu Jesus. O judeu invicto. Vencedor. Ele entrou nas entranhas da morte. Arrancou o guilhão da morte. E anunciou a todos de que ele é o Cristo vitorioso, coroado de glória, majestade e poder, o único digno. Que você dobre os joelhos,
que você incline a cabeça. O único digno que você derrame as tuas preces e todos os teus cânticos sagrados. Jesus. Vai insistir? Vai insistir em terminar a tua vida cometendo tamanha blasfêmia? Vais insistir terminando a tua vida inclinado aos pés desse ídolo? O corpo vai cessar a existência, uma hora vai cessar a existência e a tua alma vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque você não derramou teu total amor somente ao Senhor. Porque você, em vez de concentrar a tua vida, o teu louvor somente no teu Salvador, você distribuiu aos ídolos. Espero eu que você faça uma reflexão. Abandone seus ídolos. Abandone a feitiçaria. E se torne um crente fiel a Jesus. Porque só através de Cristo o pecador pode ser salvo do fogo do inferno. Amém? Meu dever é anunciar. A responsabilidade é sua do que falar com a mensagem de Deus. Para a glória de Deus.